Olá, tudo bem? Você plantou pêssego em casa, mas não sabe manejar essa planta? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é feita a poda do pessegueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. O pessegueiro, assim como outras frutíferas, é uma planta caducifólia, decídua, caduca, que perde completamente suas folhas em determinada época do ano. E isso acontece com o pessegueiro durante o inverno. E é neste exato momento, nesta estação do ano, que devemos realizar as podas no pessegueiro. E devemos realizar diversos tipos de poda no decorrer do ciclo de vida dessa planta, para que ela seja muito produtiva. E existe a poda de levantamento de copa, poda de formação de copa, poda de limpeza, poda de frutificação e por aí vai. Cada uma dessas podas tem sim o seu objetivo específico. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz o cultivo de pêssego em um vaso no verão passado. E neste inverno eu preciso realizar a primeira poda nessa planta, conhecida como poda de formação de copa. Essa poda é fundamental para obter sucesso no cultivo de pêssego, sem contar que ela vai sim ajudar no combate de pragas ou possíveis doenças que podem atacar o pessegueiro. E só para você ter uma ideia do quão importante é essa poda de formação de copa, o primeiro e o segundo ano de cultivo do pêssego não é focado na frutificação, mas sim na boa formação da copa dessa planta. Quanto mais bem formada ficar a copa do pessegueiro, mais produtiva será essa planta. Bom, agora eu vou lá no meu pessegueiro e vou mostrar para vocês tudo o que precisamos fazer para ter sucesso neste cultivo. A primeira coisa que precisamos fazer é separar as ferramentas adequadas para essa poda. E como o meu pessegueiro ainda está pequeno, é uma planta jovem, eu só preciso de uma tesoura e de um serrote de poda para realizar esse trabalho. Se você nunca podou um pessegueiro, saiba que essa planta possui os seus galhos duros, assim como a goiabeira, a jabuticabeira. Então, não vai pegar a faca da sua cozinha ou um facão para podar o seu pessegueiro, porque ao invés de ajudar a planta, você vai prejudicá-la. Essa tesoura e este serrote de poda que eu vou utilizar também precisam ser esterilizados. E basta borrifar um pouco de álcool em cima das ferramentas para que não haja nenhuma contaminação na hora de cortar a planta. Por exemplo, se eu utilizo essa tesoura para cortar uma planta contaminada por alguma doença e depois eu utilizo essa mesma tesoura para podar o meu pessegueiro, com certeza eu vou contaminá-lo. E para evitar isso, basta esterilizar todas as ferramentas de poda. Sabendo disso, agora eu preciso observar bem a minha planta antes de realizar qualquer corte nela. Porque uma vez que cortamos qualquer planta que seja, não podemos colar de volta o galho que foi cortado. Então, eu indico que você observe bem a sua planta antes de podá-la. Se você plantou a sua muda de pêssego na mesma época que eu plantei, com certeza a sua planta se desenvolveu muito bem, assim como essa minha. E para os olhos dos leigos, esse pessegueiro está muito lindo. Mas, se eu deixá-lo do jeito que ele está aqui, a produtividade de frutos será menor, porque esse pessegueiro vai ficar muito fechado, cheio de folhas, impedindo a entrada do sol e a circulação de ar. E certamente ele será atacado por pragas ou doenças. E para que isso não aconteça, eu preciso fazer a poda de formação da copa dessa planta. Essa poda não é para deixar a planta mais bonita, mas sim para deixá-la mais produtiva. E esse é o caso do pessegueiro. Após o plantio realizado no verão, eu deixei ele se desenvolver para ver qual seria a resposta dele. E observando essa planta, ela formou uma bela copa nesta parte abaixal dela. Não acredito, Mário, você vai cortar essa parte superior inteira da planta? A resposta é sim. Lembram que eu disse que o primeiro e o segundo ano do cultivo de pêssego não é focado na frutificação, mas sim na boa formação da copa dessa planta? Pois bem, esse é o momento de realizar esse manejo que é fundamental para obter uma colheita surpreendente de pêssegos. Então, por incrível que possa parecer, eu preciso cortar este pessegueiro exatamente aqui. Esse é o local ideal porque nesta parte abaixal da planta
eu já tenho esses 3 galhos que nasceram em posições diferentes e todos eles vão para fora da planta formando uma linda copa. Sem contar que aqui nessa parte do caule também tem esses olhos de brotação. E quando eu cortar o pessegueiro aqui em cima, com certeza vão surgir novos brotos nessa parte de baixo. E eu vou selecionar apenas um para deixá-lo se desenvolver. E daí, essa planta vai ficar com 4 galhos para a boa formação da sua copa. Mário, eu não tenho coragem de cortar o meu pessegueiro na altura que você vai cortar o seu. Posso deixar ele assim, com um crescimento ereto, como está aí no vaso, já que o meu cultivo é caseiro? Claro que pode. Afinal de contas, por ser um cultivo em vaso, essa planta já terá o seu crescimento limitado. Mas mesmo assim, é preciso realizar uma poda de limpeza para conduzir essa planta da melhor forma. Então vamos lá. Perceba que o pessegueiro emitiu diversos brotos nesta parte de baixo. E eles estão aqui apenas consumindo a seiva da planta e atrapalhando o bom desenvolvimento do pessegueiro. E isso não é legal. Então, é preciso sim retirá-los. Aqui nessa parte, como vocês podem ver, tem esses galhos que vão para dentro da planta, impedindo a entrada do sol e a circulação de ar. E eu preciso sim retirá-los. Os galhos que estão indo em direção ao solo também precisam ser retirados, como por exemplo, este daqui. Esses 2 galhos também vão sair daqui porque estão apenas consumindo a seiva da planta. E só para você ter uma ideia, olha só como já ficou bem melhor essa parte abaixal do pessegueiro. Não tem nenhum broto ladrão, limpei os brotos que iam para dentro da planta, fechando ela, então ela já está mais aberta. Aqui eu preciso fazer as ponteiras desses galhos que eu deixei. E o pessegueiro tem muitos exemplos clássicos. Pé de galinha, olha só, 3 galhos na mesma ponteira. E isso não é legal, porque vai ter muita concorrência por nutrientes e precisamos selecionar apenas um dos 3. Aqui tem outro exemplo clássico do pessegueiro, que são os galhos paralelos. Olha só, galhos paralelos. Eles também vão ficar disputando por nutrientes e isso não é legal. Sem contar que os pêssegos que vão nascer aqui, tá vendo? Tudo isso aqui vão ser florzinhas de pêssegos. Esses pêssegos formados nesses galhos paralelos vão ficar pequenos e não é esse o nosso objetivo. Então precisamos sim selecionar apenas um e o outro precisa sair daqui. Antes de retirar os galhos paralelos dessa ponteira, eu vou retirar este outro galho aqui que está indo para dentro da planta, porque futuramente ele vai impedir a entrada do sol e a boa circulação de ar. Em seguida eu vou cortar um desses galhos que estão paralelos e vou deixar apenas 2 que estejam melhor posicionados. E os que estão melhor posicionados nessa planta é esse e este aqui, porque eles abrem para fora da planta. Então este aqui eu vou retirar e este aqui de baixo também. Olha só como ficou bem melhor essa ponteira com apenas 3 galhos produtores de pêssegos. Agora, eu também preciso fazer a condução deste outro galho aqui. E eu vou retirar esse broto pequeno ao lado dele e também vou diminuir essa ponteira que está bifurcada, né? Porque aqui embaixo tem um olho de brotação que vai dar continuidade no crescimento deste galho. No pé de galinha, o que precisamos fazer? Selecionar apenas um desses galhos. E esse galho vai mudar conforme a condução que você for dar para a sua planta. Se você for fazer a poda de formação de copa, como eu, esse galho precisa deitar. E se deixarmos este galho que está aqui embaixo, na hora de puxar ele para baixo para deitar, ele vai lascar com certeza nessa união do galho. E isso não é legal, porque daí a gente perde esse galho. Então precisamos deixar este daqui para a boa formação da copa. E retiramos esses 2 daqui. Mas, se você for deixar a sua planta neste formato ereto, como eu estou deixando ela agora, eu indico que você mantenha este galho aqui e retire esses 2 de cima, tá bom? Como eu vou fazer a poda de formação da copa deste pessegueiro, eu vou retirar esses 2 aqui. Pronto, olha só como já ficou bem melhor essa parte inferior do pessegueiro. Ele está bem manejado, bem arejado
e vai produzir muitos pêssegos aqui nessa parte, tá? Bom, vamos aqui para a parte superior dele. Aqui temos um galhozinho, né? E aqui um galho mais grosso, que será muito produtivo, vai produzir muitos pêssegos. Só que esse galho já está ficando tão grosso quanto o galho principal, e isso não pode, tá? Então, para esse ano eu vou manter este galho, porque eu quero essa planta ereta, tá? Então eu deixo ele produzir os pêssegos esse ano, e para o ano que vem eu retiro ele, porque este galho aqui de cima vai substituí-lo, tá bom? Este galho aqui de baixo eu vou retirá-lo, porque ele só está consumindo a energia que poderia estar concentrada para este galho aqui, que vai produzir muitos pêssegos. Bom, então para o ano que vem este galho precisa ser retirado, assim como este outro galho aqui da parte de baixo também vai precisar ser retirado, porque logo mais ele também vai ficar tão grosso quanto o galho central, e isso não é legal. Então eu vou retirar este galho aqui, vou manter este e vou retirar este galho aqui também, e esse aqui de cima também vai sair. Pronto, olha só, fiz a limpeza deste galho, dos galhos que estavam aqui em cima, mantive esse para o próximo ano, e agora eu preciso fazer o manejo deste galho aqui, que será um galho produtor de pêssego. A ponteira dele tem essa bifurcação e eu preciso retirar este galho aqui, tá? Como também eu vou retirar este galho que está indo em direção ao solo. Olha só, ele vai embora, assim como essa ponteira aqui. Agora nessa parte superior do pessegueiro, perceba que este galho aqui, ele está indo para cima deste de baixo. Então ele vai fazer sombra para o galho de baixo, e isso não é legal. E ele vai sim precisar ser retirado daqui por completo, tá? Aqui nessa ponteira temos outro exemplo de um pé de galinha, e eu vou cortar este galho exatamente aqui, para que essa ponteira se desenvolva e seja produtiva. Agora esse galho vai ficar em cima deste, fazendo sombra, e ele precisa ser retirado daqui. Nesta ponteira que ganha a altura do pessegueiro, eu não vou deixar ela se desenvolver tanto assim não, e eu vou fazer uma poda exatamente aqui. Pronto, aqui esses galhos paralelos eu vou retirar este daqui e vou manter este. Este aqui também vou retirar mais aqui, pronto. Vou manter este, dessa forma. E só para você ter uma ideia de como ficou o formato desta planta, perceba como ela ficou aberta, bem arejada, o sol vai conseguir pegar em todos os galhos e eles vão ser muito produtivos, lhe proporcionando uma grande colheita de pêssego. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita a poda de formação de copa dessa planta. Por ser um galho muito duro, não vai dar para cortá-lo com uma tesoura, e eu vou precisar utilizar o serrote de poda. Primeiro eu faço um corte na parte de baixo, para depois serrar a parte superior, evitando que o galho fique rachado. É muito importante que esse corte feito na planta fique inclinado, para que as águas das regas ou das chuvas não fiquem acumuladas por aqui, favorecendo o surgimento de doenças. Também precisamos passar um cicatrizante em todos os cortes realizados nessa planta, para evitar que ela seja contaminada por alguma doença. Eu estou aplicando a pasta bordaleza, mas você pode utilizar uma pasta cicatrizante, tinta látex ou canela misturada com extrato de própolis e vaselina sólida. Só não deixe de fazer esses curativos na sua planta após os cortes. E só para você ter uma ideia, o pessegueiro vai ficar assim após a poda de formação da copa dessa planta. Bom, é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu este vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. Na sequência, deixa o seu comentário, fala pra mim de que cidade você está assistindo esse vídeo. Mas depois, não esqueça de compartilhar este conteúdo com seus amigos, para que eles também saibam como podar o pessegueiro deles. Se você já é um inscrito ou uma inscrita,
Muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar 2 vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu, galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem, plantem na casa de vocês porque plantar em casa é o futuro e até o próximo vídeo.